né, sobre o Jardim do Éden, né, que Deus, na verdade, criou lá, né, o céu e a terra, criou o jardim, né, e o jardim, o primeiro jardim que fala, em Gênesis, fala que é o jardim da terra, jardim mesmo do mundo. E o segundo jardim significa a árvore, né, a árvore do bem e do mal que Deus criou, que seria o nosso cérebro, né, esse seria a árvore, que seria a dualidade, tá vendo? Tudo é significado que é na dualidade, tá vendo? Olha o nosso cérebro, parece uma árvore, tá vendo? E ele é dicotomizado. O que significa essa dicotomização? O pulmão, tá vendo? Olha, até essa castanha, tá vendo? A castanha assim, a árvore. O que significa? O nosso lado direito, né, seria a dextra, e o nosso lado esquerdo seria a sexta. E o que significa isso aqui? Seria o bem e o mal, a árvore da vida. Deus falou, não é para comer da árvore que fica no centro do jardim, né? Que era a sexta, que era a sabedoria, é o entendimento. Não tem nada a ver com maçã, igual as religiões falam que não tem sentido ser uma maçã, né? Então, isso a gente já falou, né? A gente já entendeu o que é o lado do bem e o lado do mal, né? A Kabbalah, tá vendo? A Kabbalah é a mesma coisa, é uma árvore, tá vendo? Aqui o centro é Jesus, o lado direito é a dextra e o lado esquerdo é a sexta. Olha aqui, a serpente, tá vendo? No centro, né? Que a serpente também simboliza Cristo, né? Você lembra quando lá em Moisés pediu para poder levantar a serpente, né? Simbolizava a cruz de Jesus que iria para poder. Isso mesmo. E aqui, ó, a serpente, é engraçado que a serpente é tudo ligado, né? Tudo conectado. 33 vértebras que a serpente tem. E a nossa coluna também tem 33 vértebras. E Jesus morreu com 33 anos. E ela é interligada na nossa glândula pínea. Aqui é onde que a gente tem a ligação com a espiritualidade de Deus. Certo? Tá vendo? Aí aqui, ó, significa o lado direito, significa o bem. Seria o Lázaro, né? A parábola de Lázaro. E o mal significa o rico, né? Por que Deus, isso aqui foi uma parte que nós não terminou, Marinhos, na reunião. O que ficou claro do Jardim do Éden? Porque quando a gente está no Jardim do Éden, a gente está como uma criança. Antes da Eva e Adão ter introduzido, né, o lado da sexta, da sabedoria, né, da sabedoria e sapiência, ela era inocente, eles eram inocentes, não era? Era como uma criança. Uma criança, que nem o Rafael, ele não tem maldade. Só que de acordo com que eles vão crescendo, eles são obrigados, nós somos obrigados. Você não viu esse vídeo nessa explicação pra mim? Legal. Aí quando você começa a saber das coisas, tem entendimento. É onde que Deus deixa de ser criança, você deixa de ser criança. Aí Deus expulsa a gente do Jardim do Éden. Né? Então tá tudo ok. Você assistiu o vídeo, tá ótimo. E aí, depois eles foram expulsos, e aí é onde nós vamos entrar no nosso tema de hoje, que é Caim e Abel. Caim e Abel também é a dualidade, né? Bem e mal, luz e trevas, né? Água e terra, né? A separação de Deus que Deus fez, a terra e o céu, né? Que é cópia, como Paulo falou, né? A cópia celeste. Então vamos entrar no tema de Caim e Abel. O que significa Caim e Abel? Caim e Abel significa a mentira e a verdade. Quem era mentira? Caim, né? E a verdade seria Abel. Abel seria a simbolização de Jesus, né? De Cristo. E a gente vê aí que quando Deus, Adão foi dar nome aos... Ele falou, Adão, dá nome aos animais. Dá nome aos animais, porque Adão ficou lá dando, né? Nome dos animais, viu os animais com os casais, né? E ele sozinho. Então aí ele sentiu, Deus fez isso de propósito, né? Tudo que Deus fez, ele fez
seu plano divino perfeito, de propósito. Ele já sabia. Ele que quis que a serpente, ele que colocou a serpente lá, né? Ele que colocou, ele que deixou, né, Caim e Abel aconteceu o que aconteceu, porque quando ele pergunta para Caim e Abel, quando perguntou para Caim, cadê Abel? Né? E Abel, aí Caim falou assim, eu não sei, né, como se diz, Deus não sabia, né? Óbvio que Deus sabia, né? Senão ele não seria assim. Deus queria dizer a resposta dele. Isso. Ele tirou, eles fizeram sincero. Isso mesmo. Para quê? Para poder ficar registrado. Porque tudo que a gente faz, aí a gente fala que nem a gente será, está escrito, né? A gente será punido, né? Ou salvo pelo que a gente fala. Entendeu? Nós vamos dar conta da nossa fala. Isso. Entende? E se a gente chegar lá com Alzheimer, por acaso? Aí já não vai lembrar, mas Deus vai julgar, não vai julgar. Até quando sabe que teve Alzheimer. Até quando só viveu naquela parte, até chegar no Alzheimer, né? Quando só tinha consciência das coisas. E é por isso que eu acho que quando a pessoa é doida, ela não peca. Ela é uma criança. Ela não sabe o que ela está Tem um vídeo do professor Arco sobre isso também. Quem tem doença mental, como que eles vão ser julgados? Deus é justo, né? Então, Verdade relativa. na verdade, relativo, porque assim, é igual uma criança, a gente fala, né? Uma criança, quando morre, é inocente. Só que o que Deus faz pela sua justiça? Deus, quando a gente desencarna do nosso espírito, a gente fica temporal. E Deus faz com que, vamos supor, o Rafael vai ficar com 33 anos. Porque todos que morreu acima de 33 anos ou menos de 33 anos, vão ficar com a imagem de quem? Jesus. Entendeu? Então, para ser o crivo justo, né? Aí, a criança que não chegou lá, Deus vai fazer com o tempo dele correr, como se ele estivesse vivendo. E vai ver o que ele seria, a escolha dele, entendeu? Aí é justo. É a mesma coisa com as pessoas que são, que não têm a mentalidade de raciocinar. De raciocinar como uma criança, entendeu? Como os índios, né? Porque não seria justo uma pessoa nascer dessa forma e Deus livrar elas. Porque Deus não livra ninguém. E outra, Clarinha, Deus é justo. Clarinha, A gente se livra. Eu acredito, eu até acredito assim. Não existe inocente não na Terra, não, nem criança, nem gente velha. Não. Porque eles falam, tem até o ditado, filho de tubarão é tubarão. Entendeu? Filho de peixe, peixinho é. Então se o filho é filho de um homem, já nasce em pecado o filho. Davi falou isso. Já nasceu em pecado, em pecado Porque a gente já nasce, o professor fala, na semente do mal. Nossa tombado para a esquerda, para a sexta, você lembra que eu falei? A sexta. Então, só que aí as pessoas que venceu o crivo como Jesus, que ele se tornou homem, né? Para provar pra gente que é capaz. Ele recusou os poderes dele, não foi? Ele recusou lá em Mateus. Ele tem que ser igual a nós para poder Para mostrar pagar o preço e mostrar para nós como é que é a vida, ensinar. Porque senão seria fácil, Não, seria ainda fala injusto, que né? o senhor é fácil, porque o senhor é Deus, aí, o senhor é né? divino, né? Aí é verdade, é isso Se mesmo. ele tivesse aparecido, por exemplo, né, sem ter nascido, Isso, aí por isso que ele fez tudo programado e mesmo assim veio como forma de homem para mostrar pra gente que a gente pode vencer o para crivo. ele Pode, sentir também como nós, né? isso. O ter, o ser e o poder. Ele recusou tudo isso, né? Cheguei a pensar, a gente é maligno mesmo, né? Dele mesmo, né? Mal. É para sexta, né? Isso. Porque eu já cheguei a pensar assim, Jesus tinha que dar conta do recado mesmo, ele era Deus. A gente pensa Aí nisso. depois que eu vi, gente, mas se ele veio como homem, né? Deus em semelhança com o homem, então ele sofreu foi como homem. Por isso que foi difícil para ele, né? Sim. O frio para ele foi muito difícil, porque ele sofreu como homem, sendo Deus, né? Isso mesmo, por isso que eu falo, sabe? Eu lembrei agora que eu ia falar. Para ser justo, ele deixou, né? Deixou das coisas, né? Em Mateus 5, ele recusou. Eu falei isso com o Márcio, né, Márcio? Olha que
ele chegou. Ele passou fome, ele passou todos os que seria muito Teve fácil. medo da morte, né? Não, Falou pra Deus tirar dele que ele teve medo de morrer, ele não era para ter medo não, se ele tivesse na consciência de Deus, Ele né? falou como homem. Ele viveu pela fé, igualzinho fala, foi o Sim. único ser justo que viveu 100% na fé. Ele viveu na fé. Ele não é que ele sabia que em si, e ele era um Deus e sabia tudo de Deus, não. Ele era igualzinho nós mesmo. Poderia até chegar a dúvida mesmo, mas ele não deixava. Eu falei com o Márcio ali antes de você chegar, Maria Luiz, que Jesus passou fome. Você lembra aquele passagem da Bíblia que fala assim que as pessoas por 3 dias andando atrás dele, dia e noite. Então as pessoas já não tinham o que comer mais, não tinham onde comprar. Mas ele podia muito bem ter feito milagres, né? Mas ele não fez. Ele não fez, ele passou fome junto com as pessoas, né? E depois de 3 dias, onde não tinha como comprar ou fazer algo mais, o que ele fez? Agora sim eu vou ter que fazer um milagre. Aí, né? Em prol de quem? De todos, não é de um, de todos. Né? Porque Deus não privilegia ninguém. Deus... Mas eu, Clarinda, mas pelos esses estudos, pelos vídeos que eu já vi, a gente tem direito de concordar e não concordar Sim. com as coisas, né? Pegar o que você concorda e o que você não concorda. Até hoje eu ainda não concordo com ele, aqui, sobre esse negócio que Deus não interfere particularmente. Eu acho que interfere. Nós vamos falar sobre isso. Porque isso não muda. O poder que Deus tem, isso não muda o plano dele. Não. Porque ele já sabia que naquele dia eu ia pedir aquele pedido. Ele é temporal. Isso. Então, ele até explica de um jeito certo, que ele já interferiu, né? Então, porque ele sabe de tudo. Ele já sabia, por exemplo, que eu iria cair numa pobreza danada, ia orar e chorar e pedir a Deus para mudar a minha situação. E eu orei e pedi, e a minha situação mudou. Entendeu? Tá, aí nós mais vamos, ou menos assim. Isso, aí nós vamos falar. Tá dando errado aqui o negócio. Mas a gente. Ali naquela hora falou assim: eu vou fazer isso no meu filho, que ele está pedindo, não é mais. Ele já interferiu antes. Isso. Por isso que não é na hora que a gente quer. Né? Não é? As coisas não acontecem não na hora que a gente quer, por isso. Porque já está mais ou menos pronto. Vamos dizer totalmente pronto, né? Verdade. Então, assim, ó, na verdade, o que acontece? Quando Deus falou assim com Caim, Abel e Caim fez as ofertas. Eles fizeram a oferta. E o que foi o que Deus olhou? Foi porque Caim pegou os trem de qualquer jeito? E Abel pegou o melhor? Não, os dois fizeram a mesma oferta. Por quê? Porque Caim, ele era lavrador. E Abel era... Isso. Então, assim, cada um ofereceu o que tinha. Cada um no seu setor, né? Isso. Porque Abel não ia oferecer fruto da terra se ele era lavrador, se ele era pastor. Aí é onde que fala, cada um tem o seu dom. Você tem o que você oferecer, ela tem o que oferecer e eu tenho o que oferecer. Aí só que o que Deus olhou? Deus olhou foi a intenção. Isso aí. A intenção de Caim e de Abel. Deus. Então, quando Deus recusou a oferta de Caim, Caim ficou com inveja. Né? Olha o sentido. Ficou com inveja no coração de Abel. E aí, o que acontece? Ele falou, só que Deus é justo, Deus nos ama, Deus é justo. Ele avisou, porque Deus avisa a gente, não é verdade? Quando a gente quer fazer qualquer coisa de errado, não vem aquela... Né? Ou o Espírito Santo, né, que seria a dextra, ou a serpente, que seria a sexta, que todos os dois são de Deus, né? Todos os dois são importantes, né, para nós, porque quem que te acusa? É o diabo, que seria, eles falam que o diabo seria quem? O lado da sexta, não é verdade? Só que se não fosse o diabo, como que você ia se arrepender? Isso. Entendeu? Como? Não tem como. Né? Então a serpente que eles falam que é o diabo, é importante para nós. Ele nos ajuda a vencer o perigo. Né? Ele que nos ajuda. E o Espírito Santo convence. Que é o lado da dextra. Meu filho, essa semana, ele falou um negócio parecido com isso aí, sem saber de nada. Ele não sabe nada do ar. Ele veio assistindo você, mas muito interessou ver um vídeo. Ele fala assim, tudo é arca. Vem cá, arca, vem cá, implicando, sabe? Não vem implicando ser brincadeira, sabe? Aí ele falou assim,
Eu já vi uma pessoa falar assim, que a gente tem dois demônios. Que é um do lado esquerdo e um do lado direito. Não, do lado direito não é demônio, não. Do lado direito é Deus e o Espírito de Deus que convence a gente das coisas erradas, que é daquilo que a gente não pode fazer. E do lado esquerdo é o instinto mal da gente que vai falando com a gente. Isso aí, seu conceito aí nesse ponto tá errado. É extra de Deus, é a palavra Eu de acho Deus, que a conversa de Deus com a gente. Igual você só falou aí, é assim, né? O lado direito, o Espírito, Deus, bom. E o lado esquerdo, o ser humano, mal. Porque quem que são os diabos? É nós mesmo. Mas depois tudo Isso. Então o diabo. Vamos dizer assim, antes do Jardim do Éden, seria tudo Dexter. Tanto o Adão quanto o Deus. Né? Os dois lados dele eram Seria uma mente só, né? Isso aqui não seria dicotomizado, não Lá. seria dividido, né? Isso. Seria Quando ele um só. desobedeceu a Deus, dividiu. E Aí o homem virou o lado mal. o que é mais lindo do propósito de Deus, ele fez isso aqui. Pra que ele fez isso aqui? Eu acho que é para conhecer, né? Isso, conhecer. É para Ah, conhecer, é. para poder a gente ter o livre-arbítrio. Porque se a gente tivesse somente, sem conhecer primeiro, e tivesse só uma mente só, o que aconteceria? A gente seria como robô, seria como obediência para tudo. E Deus não quer isso. Deus quer que a gente ama Ele sabendo do bem e do Conhecendo mal. Ele. Só que no final, olha que lindo, no final de tudo, o que Ele nos promete? A união, de unir. Essa dicotomização vai se unir. A gente vai vencer o mal como Jesus venceu, né? Porque nós temos que ser imitadores de Cristo. Venceu a Vai carne. ser o bem, né? Vai vencer o mal, ser o bem e vai se tornar um só, né? Com Cristo. Porque Cristo, Jesus, na verdade, Deus que é a mesma pessoa, ele é, primeiro, antes de amor, ele é justo, né? Só que Deus, ele é o amor, ele não é amor, ele é o amor, né? Ele é uno, né? Ele é uno. Então, a gente vai, se a gente conseguir vencer o grego, a gente vai ser como Deus, vai ser uma só mente, uma só religião, não é assim que fala? O próprio Paulo fala, né, que é duas lutas, né? É o espiritual Isso. com o carnal. É o Isso. espírito e a carne. É esse corpo aqui que faz o pecado. Isso. O meu espírito, ele quer as coisas boas, mas eu sou atraído pelas coisas ruins por causa do meu corpo. Isso. Enquanto nós não santificar isso, enquanto Deus não santificar o nosso corpo, A nossa briga, a nossa nós não luta não é consegue. contra, na verdade, assim, é contra o outro, né? Contra o próximo. Mas sim, não é contra. Como é que fala? Não é contra a carne e nem contra o sangue, Paulo fala. É contra o espírito. O que ele fala que é o espírito? É o espírito, as pessoas interpretam assim, é o espírito do diabo. Não, é o espírito da nossa mente. Porque a nossa mente não fica brigando o tempo todo. Tipo, você quer fazer uma coisa errada, aí, né, quer fazer uma coisa errada, aí a Dexa vem, não, mas é errado. Falou bem que eu preciso fazer, Isso, não faz, faço. mas o mal Ele é eu atraído para faço. fazer. Isso. Eu tenho um ditado que eu gosto de falar assim, é engraçado que tudo que é bom, que a gente acha que é bom, ou é pecado, ou faz mal. Comida gostosa e bom que você quer comer, faz mal para a saúde. Se Não é? comer, tudo Márcia, é no equilíbrio. Se você comer demais, você pode comer tudo. Tudo. Só que a tendência Só que da se- gente é passar o limite. Né? Se você passar, tudo é equilíbrio, né? Nosso O índio tem mais Tudo. sabedoria que nós, sabe por quê? O índio, ele não senta para comer se ele não tiver com fome. Porque se você não está com fome, você está satisfeita. Vai engordando. Às vezes eu tenho um colega meu que passa até mal de estômago, porque eu falei, eu até comentei com ela, eu trabalho com um cara que eu acho que ele passa mal, porque ele é guloso. Como as coisas fora do limite. Aí eu falo com a Cleonice assim, ela fala assim, meu almoçar, já deu 11 horas. Eu falo assim, a gente come a hora que a gente está com fome. Não tem hora certa para não comer, não. E o certo é sempre a gente levantar da mesa com fome ainda, você sabia? Não comer para fazer nada, igualzinho tem gente que come. A sabedoria está em sentar com fome e levantar com fome ainda. Porque se você saciou, aquilo lá vai te fazer mal.
Isso. E tem gente que compra nu, tô tem cozinhado. Não é Provérbio. comer. Tem um provérbio que fala isso. Provérbio Quando você não, sentar com o não. governador, por exemplo, com o presidente, com qualquer pessoa, você senta e mete uma faca na sua garganta para você não passar da conta. Porque eles pensam assim, ficar perto de Deus é bom demais, ficar perto. É só comparar a autoridade de que o rei. Os reis, as pessoas que ficavam perto dos reis, olha a história para você ver. A história das pessoas que ficavam perto do rei demais, eles morriam por qualquer coisa. Né? Eles tinham que ter muita sabedoria. Por que Daniel falava só a hora que precisa, só ele chamava ele? Né? Por quê? Porque ele tinha sabedoria. Porque não é que é bom ficar perto do rei. Porque aquele padeiro lá e o porteiro, né? Qualquer coisinha, né? Eles mandavam matar, punia, né? Então, aí vamos continuar aqui. Então, o que acontece? Aí Deus falou para Caim, avisou para Caim, você está com maldade no seu coração, o mal quer te pegar, então vença isso. Então Deus avisou, porque Deus é justo, Deus avisa todos nós, não para a gente fazer o mal. Ele sinaliza na nossa mente, né? Não faz, é errado, né? É igual avisou para Caim. Só que Caim não conseguiu dominar a sua inveja, o seu ódio. Foi lá e matou Abel, né? Então, ou seja, ele deixou o mal dominar. Aí a gente vê, né, o que é a pessoa de Caim. Quem são os filhos de Caim? Quem são os filhos de Abel? Né? Os filhos de Caim são as pessoas que... Cadê o... tá lá assistindo o vídeo. Os filhos de Caim são as pessoas más. É onde que entra aquela pessoa, vamos supor, vamos dar exemplo aqui de pessoa má que são filhos de Caim. Para vocês, o que vocês acham que são? Eu acho que a pessoa que, por exemplo, quando a gente comete um pecado ou faz um mal para uma pessoa, vem aquele arrependimento, né? Eu acho que a pessoa que já nasceu má, ela sente prazer no mal, em prejudicar os outros. Se ela prejudicar alguém, ela se sente bem. Isso é uma pessoa que má. Seria o pecado da iniquidade, que a gente lá na filosofia X, a gente fala, na Bíblia fala consciência, né? A iniquidade, então é o pecado que a gente fala na filosofia. O pecado rata, que seria aquele pecado que a gente faz sem pensar. Tipo assim, eu te xinguei, te magoei, mas eu arrependi. Né? Faz aquele pecado sem planejar. Né? O pecado que a gente fala fecha, né? Seria o pecado aquele que você até que planeja, né? Só que depois você se arrepende. Eu vou fazer isso, mas não, mas por que eu fiz isso? E a iniquidade, que seria o avon, que é o que não tem perdão, que você vai ter que passar para a reprogramação, depois a gente estuda sobre isso. O que é? É o que o Márcio está falando, que não tem arrependimento. Ele faz a maldade e acha bom. Esses são os filhos de Caim. Isso nasceu mal, ele é mal, o coração dele é mal. Isso. Né? A gente vê isso nas novelas, a pessoa que quer conseguir as coisas sem medir consequência de nada. Ele mata, ele faz tudo que ele... E enquanto ele não consegue fazer aquilo, ele morre, vai preso, mas ele não larga de fazer o mal. Ele quer fazer. Esses presos que vai preso e sai, continua a mesma coisa. Vai preso 10 vezes, sai, continua a mesma coisa. Não para pensar, não, essa vida não está certa, eu não estou fazendo. Ele gosta de fazer aquilo. Então, ele já nasceu para aquilo. E os Caim, os filhos de Caim, são como... Os filhos de Caim são como aquelas ervas, né? As ervas da minha. É o que mais tem, né? E os filhos de Abel são poucos. É difícil você encontrar uma pessoa que... na verdade, assim, todos nós somos maus, né? Mas a gente tem aquela... a gente fica lutando, igual o Paulo, fica lutando de noite pra gente tentar equilibrar esse e vencer, né? E vencer o mal, fazer mais coisa boa. Porque Deus é super matemático. Deus, ele vai salvar as pessoas, né? Pela sua matemática. Vamos supor, o que o Márcio fez, né? Ele vai colocar na balança. Né? Por que Cristo morreu assim? Nesse ponto aí eu não concordo também não. Tá vendo? Só para você saber o meu pensamento. Pode falar. Porque Paulo fala que a salvação é uma graça. É uma graça imerecida. Não tem nada que eu possa fazer na terra que eu vá merecer a salvação de Deus. Por isso Jesus veio na terra. Por quê? Porque Jesus,
ele pagou o preço do seu pecado. E você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Entendeu? Não pelo que eu deixei de fazer ou não. Por quê? Porque senão eu posso falar assim, não, mas eu fiz muito melhor do que a Clarinda, por que que eu não posso ser salvo e a Clarinda pode? Ótimo que você está falando, é isso mesmo, é isso mesmo. Porém, você está esquecendo de uma coisa, veja bem, é isso mesmo, né? Porque Deus, ele veio para nos salvar, né? Ele veio para carregar as nossas maldades. Só que tem uma coisa, Deus é justo, a gente tem que pensar que Deus é justo. Por quê? Vamos supor, eles dizem nessa igreja, né? Que não tem nada a ver, se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Mas o que Cristo fala para ser na justiça divina? Vamos supor, você acha justo, Márcio, você ficar sempre errando e pelo sangue de Jesus ficar te salvando? Mas aí é o que Paulo fala, né? Paulo fala assim, não estou dizendo que você vai pecar e pode pecar que você vai ser salvo, não. Não é assim não. Se você já tem conhecimento da verdade e continua pecando, é em vão o sacrifício de Jesus. Então Deus não vai salvar essas pessoas. Não. As pessoas que ficam só errando, porque é a metanoia que a gente fala, o professor lá que nos ensina. O que é a metanoia? É você, vamos supor, você sofreu você traiu uma vez. Você se arrependeu pro resto da vida. Eu não vou fazer nunca mais. Eu sofri aquela metanoia. Você entendeu que é errado, não vai fazer mais. Agora, se você não foi errado, vai lá e faz de novo. Não, eu tô errado, vou lá e faz de novo. Deus tô errado. Deus vem vai te salvar? Isso é justo? É isso que eu tô falando. Você tá certo que você falou. Porém, a gente tem que observar essas coisas. Que Deus, ele é justo. Ele não vai. Deus salva uma vez só. Mas o sangue dele é a única vez só. Tem uma coisa também, claro, que eu falo, há muitos anos eu venho pensando, né, sobre essas coisas. É aquilo que ela falou ali, que Paulo falou assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Isso. E eu já cheguei a falar com Deus sobre essas coisas que você está falando, sobre o pecado. Eu faço de tudo para me largar, mas eu não consigo. Deus, eu não consigo. Como é que eu vou fazer? Então, a minha mãe falava assim comigo, você precisa ter mais fé em Deus, você xinga, mas você não tem fé em Deus. Na época antes, você não estava nem para Deus. Aí as coisas vêm acontecendo, você viu o crivo, né? Me deu umas cacetadas. Eu cheguei a falar uma vez assim com Deus, e eu converso com Deus fazendo a conversa aqui. Sim, é o certo, esse é o certo, né? Não é aquele negócio que você tem que ajoelhar para orar, não, o certo eu deitei na cama uma vez que minha mãe falou isso para mim, você precisa ter fé e tal. Até eu já até falei, cara, eu não tenho fé, como que eu vou ter fé? Aí um dia eu deitei na cama e falei, Deus, minha mãe fica falando que eu tenho que ter fé, que merda é essa de fé? Eu não tenho fé? Então põe a fé em mim, mãe. Aí foi onde o barco começou a afundar, e afundou. Você pediu fé e vai te dar fé. Ele foi incrível. E aí onde se consegue fé? Você consegue fé no sofrimento, nas coisas difíceis. É por isso que Deus tem a sexta. É porque através da sexta você conhece a dextra. Entendeu? Isso mesmo. Através dela que você vai conhecer a dextra. É assim, né, Márcio? Porque assim, ó. Já dizer que não faz nada sem propósito. Não faz. Só que Deus está vendo a sua intenção. Isso. Deus está vendo a sua intenção. Então, assim, tá vendo? São coisas relativas. Por que Deus, o professor aqui fala que a pessoa vai ser salva pela sua relatividade, pelo que ela crê, pelo cada um. Porque, se você tem um mal que você faz, se você está roubando, você arrependeu, gente, eu não quero roubar. Você vai fazer de tudo, mas aquilo está te consumindo, e Deus está vendo no seu coração a sua luta, o seu esforço que você não está conseguindo, né? Automaticamente, ele é onde tem a interferência. O que é a interferência de Deus? É onde que eu vou entrar. A interferência de Deus, ele não vai te favorecer, vamos supor, que o professor que às vezes você interpreta mal, mas esse, ó, Deus é justo. Vamos supor, você está doente, ela também está. Aí você pede Deus, ele vai te salvar, mas ele não salva ela. E aí? Até para orar, você não pode pedir, quando a pessoa está doente, você não pode ficar pedindo a cura. Não pode. Eu falei isso para a moça, o pai dela estava para morrer, e ela mandou pedindo para nós orar. E eu retornei para ela e falei assim, nós vamos orar e vamos pedir a Deus, não para ele ser curado, para fazer a vontade de Deus. Se for para o bem para ele, for ser curado, Deus vai curar ele. Mas Deus vai escolher o que é melhor para ele. Você sabe por quê? Porque se eu orar, ou você orar para ele ser curado, e nos planos de Deus
essa doença para ele ir, você vai perder a fé em Deus, vai falar que Deus não atendeu sua oração. É verdade. Então a gente não Sabe, pode a gente ter um não pode desejo dar egoísta. ilusão para as pessoas. Um desejo A pessoa está egoísta. com um câncer. Você vai lá e fala assim, não, Deus vai te curar igual as Isso. pessoas, vou orar. Aí Deus não cura, aí a pessoa Você perde pensa. a fé. Fica sendo uma coisa incoerente, porque se Deus tem a vontade de curar ela, e Deus também tem a vontade de ter colocado ela daquele jeito. Deus não Precisa dela para aquilo. Deus, aquilo lá foi a consequência da vida, porque o câncer, a gente come errado, né? Essas coisas assim. Agora você falou uma coisa aí que você vai entender, né? Você vai, a partir de hoje, você não vai pensar isso mais do que não concorda com o professorado. Por quê? Você falou assim, ó, uma coisa, que você tem aquele erro que você está pedindo, Deus, eu não quero pecar, mas eu não estou conseguindo. Deus, eu não. Por quê? Isso aí está entrando aonde? Na salvação. Deus interfere em três pontos. Ele interfere na salvação, né? O coração da pessoa está pedindo, clamando e não está conseguindo. Para a sua salvação, o seu coração está pedindo aquilo, ele vai interferir para você. Por quê? Porque é pela sua salvação. Isso é Ele interfere na sinceridade. salvação. Isso é sinceridade, porque eu falo assim, quando nós começamos a buscar a Deus de verdade, porque você tem vontade mesmo de ter fé, confiança em Deus, você começa a buscar isso, ele vai te encaminhando no Sim. caminho certo, né? As Ele coisas vai te vão dirigindo. acontecendo. E Deus interfere nesse ponto. E eles falam também, tem o ensinamento do Raquel, falou aqui. Raquel. Ele fala sobre esse negócio aí de Deus interferir, do ser julgado Deus ser julgado individualmente, Uhum. aí ele joga por terra que é trem que as pessoas ficam falando, de boas intenções o inferno está cheio. Não está não. O inferno está vazio de boas intenções. Porque Deus, é o que você falou, Deus julga a intenção. É a o intenção. coração. Isso. Eu posso muito bem vir aqui como um pastor, bonzinho, papá, mas meu interesse é o quê? É de passar perna, pegar bem, Não materiais Você de seus. más intenções e o inferno Isso. está cheio. Não é? O Né? ditado é esse aí. É. De más intenções o inferno está cheio, Uhum. não de boas intenções. Isso. Isso aí é totalmente Mas é um ditado, acesso, isso é um que a gente ditado fala. do popular, né? Isso, Não é de ditado Deus. da Às certo. vezes a gente faz uma coisa pensando Sua que vai intenção fazer, é outra. de fazer o bem, pensando que vai fazer o bem com a pessoa e acaba fazendo o mal. mal. Isso. Né? Mas Deus tem que te julgar pela Então, mas Deus intenção. está vendo o que foi que eu senti, a minha intenção, o que Isso, é. pronto. Né? Isso, tem a sua consciência. É igual tá tranquilo. fazer o bem sem olhar a quem. É. A gente não pode fazer isso, não. A gente tem que olhar para quem que vai fazer o bem, porque de repente ele está aí condenando, a pessoa vai condenando a gente. Eu falei isso com o Márcio na falar sobre isso. Né? E também o que Deus interfere? Pela salvação, pelo todo, né? Pelo o todo e pelos dons. Os três, Delta, três coisas que Deus interfere. Mais nada, Márcio. Mais nada. Vamos supor, ele vai te curar, mas você é um homem que vai dar frutos para ele. Ele viu na janelinha da temporalidade que o Márcio nasceu, que ele vai passar por todas essas coisas, mas o Márcio é um homem bom e ele vai me dar frutos. Então, ele vai interferir. Se você não morrer, ele vai interferir, igual Paulo. Paulo, ele interferiu para Paulo. Por quê? Paulo não foi picado pela serpente, tantos naufrágios, tantas coisas. Por que Deus livrou ele, deixou ele vivo? Tantos os outros apóstolos também. Por quê? Porque Deus precisava dele na obra pelo todo. Isso. Não foi? É. Paulo foi o maior pregador, né, que teve. É. Foi isso? Deus Ele que mais usa no escreveu, ele particular. mais. Entendeu? Então, assim, o particular que Deus interfere, Particular para a nação, vamos dizer. para a Deus usa nação. um- Agora vamos supor, você está assim, Deus, eu preciso de um emprego, não sei o quê. Márcio, Deus já colocou tudo. Aí o que é a oração, né? A fé. O que a gente fala que é fé e o que é interferência? Vamos supor, eu preciso de um emprego, Deus. Não, eu preciso de um emprego. Ok, Deus vai te ouvir. Aí Deus vai colocar na sua mente para você procurar, né? A gente pensa a oração. A oração é desejo. Nossa, eu preciso de um emprego. Aí Deus vai colocar na sua mente que você precisa de procurar. É onde que é o Malhut, que é o Keter, né? Que seria a nossa mente. O Malhut seria os nossos pés. Deus vai colocar. Você pede, né? Você tem a intenção de pedir, né? Na nossa mente. Saúde, ou qualquer coisa que seja. Um emprego. Ele vai, você pede a oração, né? Na sua mente. E você vai ter a fé. O que é a fé?
A fé significa isso. A fé é coragem. É coragem. Então, você vai sair, vai ter a fé de que você vai arrumar um emprego, mas você vai ter que sair com os seus pés, que é o Malmute, para procurar o que você deseja. Assim Deus vai abençoar. Deus já colocou. O emprego está aí, as plantas estão aí para a gente comer. Então tá tudo aí. Se você precisa de um emprego, você pensou, então você vai procurar. Você vai andar e vai Agora atrás. fica quieto para ver se Deus vai. Agora você vai e pede isso e fica fazer quieto. alguma coisa. Minha mãe morreu. Minha mãe morreu, ela era evangélica. Ela morreu, ela estava com pedra na vesícula. Ela não ia no médico. Ela não ia. Ela falava, Deus vai me curar, Deus vai me curar. Aí morreu. é ignorância. Entendeu? Morreu Tem muita gente assim, Márcio. Tem muita gente assim. 99% das pessoas são assim. Entendeu? As pessoas pensam, não, Deus vai esperar. Que nem você, quando eu estava falando antes da Marina chegar, sobre o professor estava falando de riqueza, né? Dos judeus ser ricos. Por que os judeus são ricos? Porque eles correm atrás. Entendeu? Eles correm atrás. E é certo, a gente tem que correr atrás, porque Deus já deixou tudo aqui, ó, para nós.